Boa tarde a todos. Nós, como eu disse anteriormente, estamos tendo algum problema aí com a Vivo. Eu já disse isso também, mas vou repetir: as operadoras de São Paulo, por causa da chuva, devem estar apresentando aí alguns problemas, se bem que esses problemas já são mais ou menos normais, mesmo quando não chove, né? Mas, então, a sugestão aqui é que a gente comece essa nossa apresentação e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma pequena adaptação aí, tá? O Ricardo é um dos sócios também da KPMG, fez esse trabalho junto com o Márcio. Na verdade, a gente estava esperando a entrada do Márcio para ele fazer essa apresentação, e essa apresentação, então, vai ser feita pelo Ricardo, junto com o Pedro. O Ricardo é da KPMG, o Pedro é da UI, e o tema que nós vamos tratar aqui é como é que as empresas de auditoria acabaram se girando, acabaram se fazendo das tripas coração aí para poder realizar os trabalhos que elas tinham. Março, a pandemia, vocês lembram, começou já com o fechamento das empresas em meados do mês de março. Eles estavam em plenos trabalhos de auditoria, tentando encerrar as auditorias de 31 de dezembro do ano anterior. Fizeram aquele grande trabalho, as publicações saíram com um certo atraso, mas foi permitido, quer dizer, todo mundo se adaptando, e depois a gente continuou essa vida, e até os balanços deste ano acabaram sendo afetados por essa pandemia. Bom, então a nossa palestra de hoje é exatamente em cima disso, quer dizer, como é que as empresas de auditoria acabaram tendo que se adaptar, né, nos seus trabalhos, para que pudessem atender os seus clientes. Então, é isso. Podemos começar, Pedro, ao invés de... Podemos manter aquela ordem inicial que nós tínhamos, que é a KPMG fazendo a sua apresentação. Então, Ricardo, se você puder começar a fazer a apresentação, até que a gente possa ter a participação novamente do Márcio, torcendo para que ele possa realmente participar. A gente sabe que ele está fora da cidade de São Paulo, e pode ser que lá onde ele esteja, imagina que seja em Campinas, os problemas ainda possam ser maiores do que os que nós estamos enfrentando aqui em São Paulo. Ok? Ricardo? Professor, bom dia. Vocês me ouvem bem? Tá. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presteza em nos atender. E então, se você puder começar a fazer a apresentação, você certamente fez isso junto com o Márcio, e a gente então depois integra o Márcio na nossa apresentação aí. Legal? Não, perfeito. Vou dividir minha tela aqui. Eu só peço, por gentileza, se vocês me sinalizam quando ela estiver aparecendo. Ela apareceu já? Ok, no modo de apresentação, fica à vontade, então, e muito obrigado mais uma vez. Não, perfeito. Bom, pessoal, aqui, então, igual o Ariovaldo já me introduziu, eu sou um sócio-diretor da KPMG. Eu sou responsável pelo segmento de transformação digital voltado para a auditoria, então é uma área que chama Audit Technology Innovation. Então, basicamente, a nossa vida aqui é facilitar a vida dos auditores e com componente de inovação e tecnologia. Acho que o Ari também já apresentou nosso colega Pedro, que é da UI. Então, a ideia aqui é a gente fazer um debate aí de como a pandemia tem afetado o trabalho da auditoria, dos auditores, abrir para perguntas e estar disponível para vocês. Então, aqui é bem breve, uma agenda bem curta, aqui um pouco da contextualização tanto da KPMG como da UI. E aí o professor ali junto com vocês, para a gente fazer uma sessão, um debate, para ser um pouco mais interativo. Acho que o importante aqui é um pouco a gente contextualizar, parece muito repetitivo, mas talvez o que nós vivenciamos aí nesse um pouco mais de um ano de pandemia, né? Então, ali em março, teve o 11 de março, se eu não estou enganado, foi quando a OMS decretou essa pandemia globalmente. Foi justamente quando teve a primeira morte no Brasil, o primeiro óbito.
e aí vieram uma série de medidas de isolamento social, de lockdown, entre outras, e a suspensão de aulas, pelo menos nos principais estados de São Paulo. E aí foi que isso começou a afetar todos os segmentos, todos os tipos de indústria, todos os tipos de serviço. Então, os pais e mães não tinham de deixar os filhos estavam com as aulas suspensas. No momento, todas as empresas aí passaram a trabalhar de casa, né, fazendo work from home. E muitas das empresas não tinham essa infraestrutura de ter um computador, de ter um acesso à internet. Alguns profissionais não tinham acesso temos todos os tipos de profissionais, né? Os profissionais não tinham uma sala dentro de casa, um ambiente apropriado, uma cadeira, um suporte ergonométrico. Então, se começaram as dificuldades e a gente presenciou ali que naquele mundo virtual tinha muitas incertezas, né? Não sabíamos se seria possível ou não. Então, acho que nesse 1 ano e meio nós fomos vivenciando um pouco de tudo, né? No começo, muitos foram contrário, outros já se pronunciaram que seria o futuro, e a gente já vê uma outra realidade, né? Então, acho que muitas das empresas pensam aí mais no cenário híbrido do que o antigo normal, que era 100% físico, mas também não esse 100% digital. Então, essas medidas de isolamento, esse mundo virtual, ele acarretou numa série de dificuldades na profissão do auditor, né? Nas auditorias, que é aquilo que a gente pretende explorar a maior parte do tempo aqui com vocês, né? Então, eu não sei todo o público aqui, mas para contextualizar como que é o ambiente de auditoria, os auditores eles ficam alocados nas dependências do cliente. Então, se o meu cliente é a Petrobras, eu tenho um time fixo lá no time da Petrobras fazendo a auditoria. Então, muito das nossas análises eram todas com a presença física. Então, quando se faz uma contagem de estoques, precisa obter um documento assinado, geralmente um contrato, uma carta de representação, outro documento, isso é tudo feito de maneira física. Mas agora com o home office, que basicamente foi da noite para o dia, as auditorias tiveram que se reinventar, né? Então, a KPMG tem até um estudo que chama CEO Outlook. Ele é realizado com grandes CEOs de grandes corporações no mundo todo. Inclusive, ele tem uma parcela ali que é global, uma parcela específica para a América Latina e uma outra específica para o Brasil. E ali na visão dos CEOs, se a gente pode tirar dentro de todas as tristezas que o Covid teve, mas se teve algo benéfico foi essa aceleração digital, né? Que todas as empresas tiveram que se reinventar e achar novo mecanismo de trabalho, novo mecanismo de receita, entre outros. E na auditoria não foi diferente. Então, o inventário físico que era feito fisicamente, ele virou a ser feito remotamente. A KPMG hoje nos Estados Unidos ela faz com o apoio dos Smart Glasses, né? Então o profissional do cliente ele utiliza um Smart Glasses que ele passa a imagem em tempo online que você consegue acompanhar todos os itens que estão na dependência e fazendo a contagem. Aqui no Brasil nós utilizamos um app por celular. E aí teve outras maneiras também de se usar o celular para fazer uma videoconferência, que acho que tem sido acho que talvez a solução mais utilizada pelos auditores. Acho que uma outra questão que é muito simples, né, obter a assinatura de um documento, nesse momento de pandemia, não se teve outra alternativa, né? A maioria dos profissionais não possuem impressora ou um scanner em casa para imprimir o documento, assinar, digitalizar e reenviar. Então, aqui, hoje, com o apoio da tecnologia, então, tem-se mecanismos aí para assinaturas eletrônicas e digitais, são assinaturas que são certificadas pelo ICP, né, que é o órgão que regula as assinaturas, confere a autenticidade, um conjunto de informações que garante a integridade dessa assinatura. Então, aqui nós também implementamos um portal que agilizou esse trâmite de informação, desde compartilhar esses documentos e obter a assinatura, né? Que geralmente esses documentos eles são assinados por mais de um profissional, né? Então, geralmente eles são os C-levels, cada um numa localidade. Se não fosse essa ferramenta,
dificilmente conseguiríamos atender e cumprir os prazos impostos ali pela auditoria. Acho que aqui um outro exemplo que está no slide aqui é a supervisão do time ficou mais difícil, né? Você supervisionar os times remotamente. Supervisionar é mais na maneira de, não é fazer microgerenciamento, mas sim dar supervisão, dar um coach, dar um treinamento, estar acessível, que a gente se viu perdido aí num mundo de reuniões atrás de reuniões intermináveis. Então, por isso que teve essa maior dificuldade. Acho que a gente até elencou alguns trend topics aqui que foram um dos assuntos mais comentados ali na pandemia e, de alguma maneira, ele está sempre relacionado ao uso de inovação ou de tecnologia e novas maneiras de se trabalhar. Então, hoje, antigamente, que era muito essas metodologias ágeis de trabalho, que é muito comum em startups ou empresas de tecnologia, hoje isso ele já está sendo abrangido por outro segmento, outros tipos de empresas, desde de pequeno porte a grande porte. Todas as empresas, se já não tinham uma ferramenta de comunicação online, de comunicação digital, e aí eu não falo de e-mail, né, muito similar ao que é o Microsoft Teams, ao que é o Skype, hoje que é o Zoom também, o Webex, eles passaram a implementar. E isso foi o que a gente vê hoje, isso teve uma aceleração muito grande, porque antes dificilmente você fazia uma reunião virtual. Por mais que tenha a questão de facilidade, sempre se preferia pela maneira presencial. Então, isso foi alguma das coisas que foi superado e um dos benefícios que trouxe essa parte da pandemia. Acho que desse slide aqui, algo que é muito importante é a questão do modelo híbrido, né? Como eu falei anteriormente, é muito incerto ainda, embora a gente já está começando a viver uma pós-pandemia com o índice de vacinação aumentando, as empresas é incerto ainda qual será o melhor modelo, né? Então, tudo indica que um caminho mais natural seja o híbrido, né? Que o profissional ele possa escolher alguns dias estar na dependência da empresa, outros dias da conveniência da sua casa. E aí as empresas estão se adaptando a isso, o que por um lado é bom, porque você tem uma redução de espaço físico, você tem uma redução de custo, mas você também tem talvez uma contrapartida ali que é investir no bem-estar do profissional, dar equipamentos adequados para que ele consiga desenvolver o seu trabalho. Então aqui é só para elencar um pouco do que foi discutido, mas quando a gente traz para a questão da KPMG, talvez para dar um pouco mais de norte do que me refiro, nesse período de pandemia, esse portal que permite assinatura digital eletrônica, a gente teve mais ou menos um volume de 33 mil assinaturas. Então, só para dar relevância de como a pandemia nos afetou em operações simples. Por um outro lado, aí, as reuniões e videoconferências que antes não era tão comum, nesse período de pandemia, ali, eu estou falando mais ou menos de um ano, esse dado não é o mais atual, tivemos por volta de 28 milhões de reuniões, então que são reuniões infindáveis. E esse Virtual Audit Room é a nossa ferramenta de comunicação online. Então aqui a gente consegue, nós temos uma ferramenta como ela simula como se o time tivesse fisicamente junto, mas isso no modelo online. Então ali todo o time consegue compartilhar tela, se falar, mostrar como se faz um procedimento, como se audita, como se tira dúvida. Então, ali nós temos por volta ali de 680 times usando. Que acho que a ideia não é passar muito item a item, mas só dar um pouco de pano de fundo de como isso nos afetou e como nós superamos, né? Então, acho que o Pedro também vai comentar. Um dos procedimentos aqui de auditoria é a circularização, né? Confirmação de saldos com terceiro. Eu confirmo um saldo com o banco, um saldo com o advogado. Então, aqui, isso antigamente ele era feito de uma maneira totalmente manual e física. Então, era enviado uma cartinha por correio para cada um desses terceiros. No passar do tempo, algumas empresas já tinham aderido à questão de e-mail, mas agora isso tem uma ferramenta que faz todo esse processo digitalizado do começo ao fim. E aqui tivemos, nesse período, aí, mais de 100 mil confirmações enviadas e recebidas. Então, quando você olha aqui, os números são bem robustos de como isso impacta na profissão do auditor. E não Ricardo, falando... tudo bem? Santos,
Vocês me ouvem bem? Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa entrar no meio do caminho aqui, mas eu acho que o professor avisou que eu estava com um problema na conexão aqui, né? Então, eu acho que tá até pegando um gancho aí, né, Carlos? Acho que do que você está comentando, quando a gente vê os desafios da pandemia, né, os problemas ou as limitações que ela nos trouxe, a gente vê ao mesmo tempo também uma oportunidade de se reinventar, né? Eu acho que quando a gente olha esses 3 primeiros tópicos que a gente conversou aqui, a gente vê o quanto tecnologia, inovação, o risco da pandemia, né? E essa aceleração do mercado, eles foram, talvez, trabalharam de uma forma conectadas para mudar o que a gente está vendo hoje. Eu acho que, eu costumo brincar, a gente tinha um projeto dentro aqui da nossa firma, né, que era um projeto que eles chamavam de telecommute, que a gente fazia pilotos para trabalhar de casa, né? Ou seja, algumas pessoas estavam fazendo pilotos para como trabalhar de casa, né? Toda a conexão, todo esse formato, né? Essas dificuldades que a gente vive, eu acabei de viver aqui. Mas a gente estava investindo num piloto para isso. De repente, em 2 semanas, nós tivemos que simplesmente todo mundo foi trabalhar de casa. Mais de 5.000 pessoas, né? Então, eu acho que a gente vê o efeito, né, da pandemia, o efeito na questão de saúde, mas também o efeito na mudança do mercado, na mudança do como a gente acelerou as tecnologias e como a gente acelerou esse impacto, né, dentro dos mercados aí, né? Não, sem dúvidas. Comentei um pouco do seu Outlook, que é a percepção não de KPMG, não de Ernest, né, mas de todos os líderes aí de grandes indústrias, né? Essa aceleração digital nesse momento. Exatamente. Não, acho que o próximo tópico aqui acho que é a questão de saúde mental, né? Então a gente fala muito, né? O Ricardo, eu acho que o Pedro também deve viver muito isso na UI, mas a gente vive muito isso na KPMG, né? Então aqui a gente tem um extrato, né, de uma pesquisa do Instituto Bem do Estar aqui e Nós Pesquisa e Inteligência, ele fala o seguinte, né, como é a situação da saúde mental depois de tanto tempo. Então tem um lado aqui que fala, esse primeiro aqui, né, ele fala que 64% das pessoas, né, elas estão mais excessivamente preocupadas, né? Ao mesmo tempo que 63% das pessoas, dentro desse momento desse início da pandemia, elas estavam mais emotivos e mais sensíveis. Isso lá no começo da pandemia. 62% delas, elas tinham mais sensação de medo. E 60% se sentindo mais irritados e inseguros, quando tudo começou mais ou menos 1 ano atrás, né, Ricardo? Exato. E aí, depois de 1 ano de home office, o que aconteceu, né? Então, essa pesquisa foi retornada e ele falou o seguinte, que 32% das pessoas, elas migraram para uma questão de piora de saúde mental. 16% das pessoas, por a questão de, né, elas relataram que a falta de contato, né, com as pessoas, com as equipes, com seus gestores e o contato humano no dia a dia mesmo, a relação com os profissionais e com os amigos, também foi um problema. E 10%, né, também relatou que o Ricardo bem comentou aí, o assunto dos espaços físicos inadequados, desde uma cadeira, de uma conexão de internet, ou você tem uma casa que você precisa dividir o espaço com muita gente, com crianças e com outras pessoas trabalhando e assim por diante. Então, acho que a questão do bem-estar, da saúde mental, é um outro ponto que a gente discutia com um volume muito menor ou era muito menos focado no dia a dia das empresas, né, das auditorias, e agora isso virou um assunto extremamente relevante e extremamente importante. Acho que aqui, né, Santos, o fato do próprio isolamento social impossibilitou esses profissionais que tinham férias nesse período de viajar, né? Então, ele ficou dentro de casa, que virou o ambiente dele de trabalho, e aí tem uma sensação que aumentou a exaustão, né? Então, foi muito comum esses casos de ansiedade, de depressão, de burnout,
de ficar restrito ali, confinado naquele mesmo ambiente, né? Acho que é um pouco disso que retrata aí essa pesquisa, né? Exatamente, exatamente. E aqui eu acho que alguns fatores, né? O que a gente considera, né, fatores que a gente aprendeu, né, ou são lições que a gente tirou da pandemia, né? Eu acho que no contexto, né, de pessoas, a gente sempre fez isso. Acho que todas essas firmas, elas são celeiros de pessoas e de aprendizado. Todo mundo brinca, é uma segunda escola, né? Então, acho que é investir em habilidade, né, para atrair e reter pessoas, reter talentos, reter todos os profissionais, né? Então, acho que uma das coisas que a gente fez aqui foi um plano muito ousado de não demitir ninguém. Nós não demitimos ninguém por efeito de pandemia, zero, zero. E não é só no grupo de auditores, nós demitimos zero desde do pessoal de administrativo, né? Telefonistas, secretárias, assistentes, todo o pessoal operacional administrativo também, a gente não demitiu. Por quê? Porque a gente sabe que essas questões são cíclicas e é importante a gente manter as pessoas, reter as pessoas, e porque o mercado ele é cíclico e a hora que essa pandemia acaba, a gente continua precisando das pessoas e é muito difícil achar gente com qualidade no mercado. E também tem o efeito todo social que não faz o menor sentido você fazer um processo de desligamento das pessoas durante um efeito de pandemia, onde as pessoas estão mais sensibilizadas e mais necessitadas, né? O segundo ponto foi a questão de reinventar o trabalho, né? E personalizar a oferta do funcionário. Então, como que a gente reinventou? É isso mesmo, a gente teve que achar uma forma de ceder benefícios para as pessoas, para uma melhor conexão, para uma melhor adaptação dentro das suas casas, fazer uma conexão com os clientes, melhorar o dia a dia dessa interação, diminuir a sensação de isolamento, apesar do isolamento continuar existindo. Então, várias formas que a gente imaginou de fazer essa reinvenção. Então, por exemplo, ter períodos de não ligação, né? Dias que a gente tem um período onde a gente não faz ligações por Teams, né? Por Zoom, por qualquer mídia, para que as pessoas tenham uma descompressão, porque a gente começou a perceber que o trabalho ele virou parte do dia a dia, o que o Ricardo comentou. Então, como que a gente reverte isso? Porque tem um lado muito positivo para todos nós, é de não pegar o trânsito, de não ter que sair 3 horas antes para o trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela percepção de que minha casa é meu trabalho é minha casa e eu não sei mais separar nada, né? E em terceiro aqui, né, estender a gama de profissionais além das barreiras geográficas. Então, eu acho que isso a gente vai ver, acho que no próximo slide, um pouco falando dessa questão do trabalho, do Invisa, né? Da gente ter pessoas trabalhando de qualquer lugar do mundo, não só qualquer lugar do nosso país, e a gente ter um mundo, talvez no melhor contexto de globalização possível que a gente já possa ter vivido historicamente aí na sociedade moderna, né? E acho que aqui é o que a gente comentou um pouquinho, né? Acho que o Ricardo abriu lá falando para vocês do que foi trending ou do que ainda é trending e que a pandemia acelerou, porque eram tópicos que a gente já discutia, né? Eram tendências tecnológicas que já estavam acontecendo, então a gente já fazia isso, já criava tecnologia, já criava inovação, já criava novos modelos de trabalho com as pessoas, mas tudo aquilo foi acelerado. E agora a gente está num outro momento, a gente está num momento, né, que a gente está chamando aqui e o futuro, no momento do Nomad Visa, né, que é o e-Visa, ou como a gente vai chamar, mas a gente não ter barreiras, né, barreiras geográficas, barreiras de países para a gente ter uma prestação de serviço, né? A gente está falando do Anywhere Office, então a gente pode ter pessoas trabalhando das suas casas, dos nossos escritórios de fato, né? Escritórios próprios, ter pessoas trabalhando de coworking. Eu acho que os nossos colegas também, acho que o Pedro também sabe disso. A gente tem todas já têm utilizado dos modelos de coworking também, porque às vezes fica muito mais próximo das pessoas, fica muito mais próximo de onde as pessoas vivem ou estudam ou querem estar. Então, por que não, né? Acho que esse é um exemplo.
legislações trabalhistas mais flexíveis, isso aqui não depende só de nós, mas depende, né, de uma questão governamental, mas existe já um entendimento melhor sobre isso, as coisas estão evoluindo. No modelo híbrido, acho que a gente já falou bastante aqui, a gente acredita muito que nesse retorno próximo que já está aí, a gente já está vendo, esse modelo híbrido vai ser um modelo que mais vai funcionar, mas não só ele, talvez é um modelo híbrido, não só no nosso escritório, no coworking, em outros formatos aqui, né? E no Nomad Visa, todo mundo se conectando ou trabalhando literalmente from anywhere, né? Acho que dentro daquela pesquisa, né, do CEO Outlook com os 500 CEOs globais, uma das coisas que todos os CEOs comentaram é que eles afirmam que vão reduzir o espaço físico dos seus escritórios. Isso é uma tendência. De novo, igual era aquela tendência de downsizing das casas e todo mundo ir para os escritórios, agora pode ser que, né, isso muda, inclusive, o mercado imobiliário, é uma tendência invertida, né, do downsizing dos escritórios e todo mundo procurando uma casa maior, um apartamento maior, condições de moradia mais confortáveis, né? Então, o robotáxi, os drones como método de entrega, isso já é uma realidade, né? Acho que a gente já vê isso em várias situações, mas talvez isso cada vez mais sendo acelerado, né? O robotáxi ou os drones, tudo que envolve, né, a forma que muda o nosso modelo de tradicional de entrega, de fazer o comércio, né, o e-commerce de uma forma geral e o delivery das coisas muito mais rápidos, né? Também esses CEOs, dentro dessa pesquisa global, eles afirmam que eles veem uma mudança permanente nos negócios, né? Eles imaginam que os negócios foram e continuarão sendo afetados de forma permanente. Então, e parte disso está impactado, né, pelo IoB aqui, né, a internet dos behaviors aqui, né, que na verdade é o quê? O perfil do mercado, do consumidor, ele vai se adaptando de acordo com o que ele está vivendo. E isso, qual é o melhor termômetro para capturar isso? É o que a gente está fazendo aqui agora, é o que vocês que estão assistindo devem estar fazendo também, né? E prestando atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, usando o celular, usando o computador e ao mesmo tempo prestando atenção em outro assunto. É um novo behavior de negócio. As pessoas consomem mais informação e elas são multitasks porque a internet permitiu isso, né? Então, ela permitiu que a gente fizesse no aeroporto, que eu comprasse enquanto eu estou conversando aqui, fizesse uma compra, e aí que, ao mesmo tempo, um robotáxi ou um drone com método de entrega já estaria a caminho, e, ao mesmo tempo, eu estaria falando de negócios, e aí eu me conecto com o cliente. Então, esse behavior novo, ele vai para essa afirmação dos CEOs, ele muda permanentemente o modelo de negócio. Então, o nosso futuro, a gente já tem tendências para o futuro, todo mundo tem. O que mais tem são empresas fazendo os predictions, mas o futuro dos negócios ele vai se mudar pesadamente. A gente acredita muito nisso e a gente investe muito nessas discussões de modelagem, seja de formato físico, de pessoas e de como que os negócios vão acontecer. Eu acho que era isso. Tem mais algum? Não, é isso. Vai passar a palavra aqui para o Pedro, e depois a gente faz a sessão de perguntas. Legal. Olá, Pedrão, desculpa o problema de conexão, viu, gente? Desculpa para todo mundo. Imagina, Márcio. Eu queria agradecer a você, ao Ricardo e a KPMG, né, pelo aprendizado desse momento e também pelas ações que têm sido feitas aí por vocês de apoio à comunidade, ao mercado de capitais, nesse período de disrupção que a gente está vivendo. Eu também preparei uma apresentação bem curtinha aqui, de maneira bem resumida para vocês, que eu vou começar a compartilhar nesse momento. E aí, eu não sei, Ricardo, se você pode finalizar aí a apresentação para que eu possa também fazer esse compartilhamento de tela. Mas, pessoal, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas pelo chat, fiquem à vontade para interagir conosco. O objetivo dessa sessão não é de forma alguma fazer uma apresentação institucional aqui da UI
e como vocês viram aí na apresentação do pessoal da KPMG também, da firma deles, mas muito no sentido de trocar experiências, né? E tentar aí compartilhar essas experiências que nós vivemos e temos vivido ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, em relação aos impactos, né, que essa pandemia terrível tem trazido aí para o mundo como um todo e também para as firmas de auditoria e para nossos clientes. De maneira bem breve aqui, queria me apresentar, como o Ari e o Ricardo mencionaram, eu sou um sócio de auditoria da UI. Eu, além de atender clientes, eu tenho responsabilidades de liderança de controle de qualidade e metodologia de auditoria na região da América do Sul. Então, além do Brasil, eu cuido de outros países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. E também garantir que as nossas equipes de auditoria estão aplicando adequadamente a nossa metodologia e estão também levando em consideração o uso da tecnologia na execução dos nossos procedimentos, né, que é bastante alinhado aqui com o tema que a gente tem hoje, de como nós, né, como firmas de auditoria, e como nós também, como empresas, né, do mercado de capitais, nos adaptamos e estamos contribuindo aí com as nossas comunidades, tentando contribuir com as nossas comunidades em relação às respostas à pandemia do coronavírus, né? Então, acho que uma coisa que é bastante importante mencionar para vocês, desde que o vírus começou a se alastrar, né, e foi considerado uma pandemia global, aí, como o Ricardo falou mais cedo, as ações das empresas de auditoria têm sido bastante semelhantes, né, e eu não quero me tornar aí repetitivo, mas nós também criamos um comitê de crise global, né, e planejamos nossas ações em resposta a esse vírus baseada em 4 pilares fundamentais, que são a saúde e o bem-estar das nossas pessoas, como nós também poderíamos ajudar nossos clientes a navegar por esses períodos difíceis, em relação também à volatilidade dos mercados, né? Um outro pilar é o impacto que essa pandemia traria para a nossa sociedade como um todo, e como nós garantiríamos a estabilidade financeira e o crescimento da nossa firma no contexto de mercado, para que essas ações que nós planejamos fazer pudessem ser colocadas em prática, né? Porque não adianta nada a gente criar esse comitê, planejar todas essas ações para dar apoio aí aos nossos clientes e às nossas pessoas, se nós não conseguíssemos nos sustentar passando também por essa pandemia. E aí, dentro desse contexto, eu queria, né, trazer algumas experiências, né, das nossas firmas para vocês, de como nós enfrentamos esse período turbulento e como estamos enfrentando para poder alcançar aí as nossas visões, os nossos objetivos estratégicos. Mas, novamente, fiquem à vontade para nos interromper. Ricardo e o Márcio trouxeram alguns impactos nos procedimentos de auditoria, né, e como isso acabou afetando também a nossa execução de trabalho junto aos clientes. Eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente aqui da gente como empresa e espero que consiga agregar aí algum valor para vocês também. Então, fazendo aqui um pouco de uma retrospectiva, né, ao passado, queria falar um pouco dessa criação do Comitê de Crise Global que nós fizemos, que foram liderados aí para os nossos executivos de gerenciamento de risco, em conjunto com o comitê executivo, tanto global quanto regional. E vocês podem perceber que, de fato, a gente criou uma força-tarefa, né, para lidar com essa pandemia de uma maneira muito rápida, muito ágil e com ações que são voltadas para aqueles pilares que eu falei mais cedo. Então, nesse momento, com o avanço da vacinação, assim como a KPMG, nós estamos estudando e consultando as nossas pessoas para entender as suas preferências relacionadas ao retorno para os escritórios, desde que, obviamente, seja feito de forma segura e aprovado aí por cada jurisdição, cada entidade de saúde governamental, né? Então, durante todo o período da pandemia, nós nos comunicamos de uma maneira bem tempestiva e intensa
com os nossos profissionais, com os nossos colaboradores. E para isso, a gente criou um canal global relacionado ao Covid-19, como se fosse um site na intranet para consolidar todas as informações relacionadas ao andamento da pandemia, ao vírus, à vacinação, relação a políticas de viagem, distanciamento social, quarentena, né? Como vocês sabem, nós que fazemos parte aí desse setor de auditoria, consultoria, tínhamos uma agenda de viagens e reuniões presenciais e estar presente nas instalações dos nossos clientes muito intensa. E ficávamos pouquíssimo tempo nos nossos escritórios. Obviamente que a pandemia do coronavírus impossibilitou não apenas, né, as viagens de negócio, mas também as nossas idas às dependências do cliente. E por isso nós precisamos adaptar os nossos procedimentos para garantir a qualidade que o cliente espera de nós, né, a questão das nossas pessoas também, o apoio às nossas pessoas e a preocupação que nós teremos com as nossas pessoas em função da contaminação do Covid, e como poderíamos fazer isso de maneira rápida e menos disruptiva possível, né? Então, nesse momento, a gente contava e continua contando com comunicações semanais e diárias de toda a nossa liderança, atualizando as nossas políticas de viagem, as nossas políticas de deslocamento, para fazer essa transição para um novo normal da maneira mais segura possível, né? Então, como o Ricardo e o Márcio mencionaram, historicamente, todos os nossos trabalhos eram conduzidos das dependências do cliente, né? Então, vocês podem imaginar o quanto diferente, o quanto desafiador foi, de repente, fazer todo o trabalho de auditoria de maneira remota, sem a supervisão presencial das nossas equipes, sem contar com a transmissão do conhecimento, né, de maneira presencial, que é super importante para a gente. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso, né? Basicamente também para elencar questões super importantes que as nossas pessoas passaram e continuam passando com relação às suas necessidades e às suas questões pessoais também, né, de flexibilização e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Então, esse slide aqui ele vai relacionar uma série de medidas e investimentos que foram feitos e continuam sendo feitos para possibilitar que a gente possa, né, atender aos nossos clientes de auditoria, que a gente possa responder aos desafios trazidos pelo distanciamento social para os nossos trabalhos, né? Então, a gente super investiu em tecnologia, a gente já tinha, ao longo dos últimos anos, transicionado todas as nossas profissionais para computadores portáteis, mas, além disso, né, fizemos super investimentos em a tecnologia de armazenamento de informações, uma nuvem específica que vai trazer em questões relacionadas à segurança da informação dos nossos clientes também. A gente trabalha muito com informações super confidenciais e temos a responsabilidade, né, não só com relação aos nossos clientes, mas em relação ao mercado de capitais, de proteger essas informações também. Então, para isso, novamente, muitos investimentos foram feitos em tecnologia, em segurança da informação, em portais de comunicação com clientes, né? Então, fazer com que as informações pudessem ser compartilhadas entre equipes de auditoria e o cliente de maneira segura, de maneira ágil, e auxiliar que os nossos profissionais e nossos clientes estivessem aí sempre conectados virtualmente, né? Que foi, de fato, um grande desafio que nós passamos e continuamos passando, né, por conta dessa pandemia. Aqui nesse próximo slide, também queria destacar e complementando aquilo que o Márcio e o Ricardo comentaram anteriormente, algumas ações que foram voltadas para o bem-estar das nossas pessoas, dos nossos profissionais, colaboradores, e garantir também a qualidade do trabalho que está sendo oferecido para os nossos clientes, né? Que também acabou gerando, como eu falei um pouco mais cedo, uma maior flexibilização no ambiente de trabalho e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos nossos colaboradores.
né? A nossa liderança aí de gestão de pessoas não estava apenas monitorando a saúde física dos nossos profissionais em função do Covid, mas também, pegando um gancho daquilo que o Ricardo e o Márcio falaram, um monitoramento contínuo da saúde mental dos nossos profissionais. Então, a gente disponibilizou contato com médicos, enfermeiros que fazem parte aí do quadro de colaboradores da UI, para que qualquer colaborador, independente de cargo, independente de hierarquia, independente de linha de serviço, pudesse entrar em contato, e incentivamos também as nossas equipes que, caso percebessem algum sinal, né, que poderia indicar aí estresse, burnout, depressão, ansiedade, fizessem contato com os nossos profissionais da área de saúde e que cuidassem das pessoas das suas respectivas equipes. Como vocês sabem, essas questões relacionadas à saúde mental foram potencializadas por conta do distanciamento social trazido pela pandemia do coronavírus, né? Então, o nosso trabalho já é naturalmente sujeito a muita pressão por qualidade, por conta dos nossos reguladores, pressão por tempo, com relação às necessidades dos nossos clientes, e agora, ainda mais, né, as nossas pessoas se viam impossibilitadas de executar tarefas básicas que eram importantes para elas manterem esse equilíbrio, né, de saúde mental, que é super importante para a gente também. Então, ao longo desses últimos anos, desses últimos meses, nós tentamos investir bastante nessas questões relacionadas à saúde mental para que, de fato, a gente pudesse, né, cumprir com os nossos objetivos e com a nossa visão de proteger as nossas pessoas. Uma outra coisa que eu queria também tocar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês são algumas ações voltadas para o nosso atendimento ao cliente, né? E como nós fizemos essas discussões de maneira proativa, de maneira tempestiva, em relação às alterações trazidas pelo ambiente de negócio, né? Como é que esses fatores de riscos relacionados à pandemia do Covid-19 e o impacto no mercado de capitais, nos mercados globais, acabariam afetando as operações do nosso cliente e como nós, como auditores, poderíamos responder a esses riscos adicionais que foram criados pela pandemia, né? Então, a gente tentou fazer esse tipo de interação mais frequente, mais proativa, mais tempestiva com os nossos clientes, para antecipar aí qualquer questão relacionada a esses aspectos trazidos pela pandemia. Então, para isso acontecer, a gente precisou desenvolver uma estrutura conceitual aí de tópicos que deveriam ser abordados nas conversas com os nossos clientes e encarregados por governança desses clientes, além de, obviamente, compartilhamento de materiais preparados e comunicados diretamente por nossos líderes, sejam líderes regionais até líderes globais da UI, né? Tudo isso visando, como eu mencionei no início da apresentação, o bem-estar das nossas pessoas, da comunidade que a gente interage, dos nossos clientes, para que a gente pudesse atingir aí o nosso objetivo de construir um mundo de negócios melhor. Então, a gente tem trabalhado com entidades governamentais, entidades não governamentais, através de projetos, né, de pro bono, estabelecimento de programas de treinamento, capacitação, mentoria, voltadas para o empreendedorismo, para que também, né, as pessoas que foram mais afetadas, os setores que foram mais afetados pela pandemia, pudessem sobreviver nesse momento tão delicado que nós temos passado, né? Então, no final de contas, pessoal, a gente teve, acho que a mensagem que a gente quer passar é que para garantir, né, essa estabilidade financeira, esse crescimento do mercado de capital, dos mercados de capitais, crescimento da economia, de todos os mercados que nós vimos e que certamente serão benéficos para toda a comunidade, a gente precisou investir em tecnologia, a gente precisou ser responsivo de maneira super ágil e interagir cada vez mais de maneira próxima e rápida com os nossos clientes e parceiros para poder agregar valor,
para esses clientes, para esses parceiros, para ajudar as nossas pessoas a passarem por esse momento difícil que nós estamos vivendo. E aí, adaptar uma série de procedimentos, né, de auditoria que historicamente vinham sendo executados de maneira presencial, nas dependências do cliente, utilizando até técnicas rudimentares, né, como o Ricardo mencionou um pouco mais cedo. A gente tem bastante procedimento, a gente tinha bastante procedimento de auditoria que ainda era feito de maneira bem arcaica, né, através de obtenção de confirmações em papel, enviadas por correio, questões relacionadas à obtenção de notas fiscais presenciais para que os nossos profissionais pudessem validar algumas informações ali que estavam presentes nos relatórios das demonstrações financeiras dos nossos clientes. E meio que de uma hora para outra, a gente precisou adaptar esses procedimentos, né? O Ricardo mencionou a utilização de tecnologia para observação de inventário físico, ferramentas para validar a autenticidade de documentações e garantir que essas documentações tinham sido passadas pelo nível apropriado de revisão e asseguração. Então, eu vou deixar aqui aberto para vocês, né, esse canal para que vocês possam fazer perguntas, para vocês possam, né, entrar em contato conosco para que a gente possa esclarecer alguma dúvida mais particular que vocês possam ter em relação aos nossos procedimentos, mas finalizar essa primeira parte aí da apresentação compartilhando um pouco daquilo que nós fizemos como empresa de auditoria para responder aos riscos trazidos aí pelo Covid e, de alguma forma, continuar contribuindo para a evolução da nossa sociedade, para o crescimento do mercado de capitais. Professor Ari, era isso que a gente tinha preparado. Acho que vale a pena a gente voltar contigo para essa sessão aí de debate, de perguntas e respostas. Ok. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Márcio. Nós realmente fizemos aquilo que você falou, informamos o nosso público da sua dificuldade, essa dificuldade de conexão, ela não era só sua, a gente tem as notícias lá do pessoal do Congresso de quem estava conectado com o vírus, estava encontrando problemas, tivemos problema da chuva pela manhã aí, que acabou certamente atrapalhando bastante alguns de nós, né? Mas muito obrigado pela excelente exposição que vocês três fizeram. Parece até que a gente tinha combinado, né, de que a gente começaria falando com o Ricardo e depois o Márcio entraria para complementar e aí finalizando com o Pedro. Quer dizer, tudo foi ensaiado antes, sabendo de cara que a gente teria problema, com a conexão. Então, realmente, parabéns pela exposição de vocês. Eu gostaria, antes de passar e discutir algumas questões com vocês, informar novamente ao pessoal que está nos acompanhando que eles podem nos mandar as suas questões pelo chat, ok? Questão da KPMG, eu queria também dizer para quem não está nos vendo, de que a KPMG está fazendo uma pesquisa, né, que vai até o dia 5 de agosto, sobre como é que será o retorno ao escritório. Então, vocês que estão nos assistindo, se puderem tentar responder essa pesquisa, porque esse é o tipo de pesquisa que o resultado, para ser muito bom, a gente espera que tenha muitos participantes respondendo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas sentiram a pandemia diferente, algumas coisas foram citadas pelos nossos apresentadores, quer dizer, o ambiente familiar é diferente, vocês citaram a questão de criança, mas não citaram a questão dos animais, quer dizer, tem gente que tem cachorro em casa, se o cara não tem o cachorro, quem tem o cachorro é o vizinho, tá certo? Quer dizer, que pode atrapalhar, questão de cadeira, questão de imóveis, questão de acesso à internet, quer dizer,
esse problema que nós tivemos aí agora nesse início de transmissão em algumas regiões do estado e algumas regiões do Brasil, ele é um problema constante. Quer dizer, você ainda vê gente tentando acessar a internet no ponto mais alto da casa, né? O cara levantando o celular, por exemplo, para fazer uma conexão, porque para poder pegar um sinal que está rodando lá acima do ambiente onde ele está. Quer dizer, então, a gente sabe de todas essas dificuldades. Outro ponto importante que eu acho que vocês levantaram, e esse, na minha concepção, é fundamental, é a questão da cabeça das pessoas. Como é que as pessoas sairão? Quer dizer, como é que serão os suicídios? Nós vamos ter um aumento ou uma redução de suicídio? Nós vamos ter um aumento ou uma redução nos divórcios? Nós vamos ter um aumento ou uma redução nas agressões familiares? Quer dizer, seja agressão do homem para a mulher, seja agressão da mulher para o homem, dos pais com os filhos e assim por diante. Quer dizer, tudo isso é muito complicado. E é óbvio que cada um de vocês, podendo participar de pesquisa, dando informação, certamente vai nos ajudar a tomar as melhores medidas para que o futuro possa ser consertado. Tá? Sem querer me alongar muito, ontem nós tivemos um caso absolutamente marcante em relação ao que nós estamos falando, em relação ao que os apresentadores levantaram. A questão daquela ginasta americana, Simone Biles. Quer dizer, uma moça que ganhou um monte de medalhas na Olimpíada do Rio, que se estava esperando ela pudesse levar todas as medalhas de ouro em que ela pudesse participar, e ontem ela simplesmente deu um salto que onde foi mal, fez um outro, ou seja, se recusou depois a participar da equipe, acabaram levando a medalha de prata, tá certo? Que não deixa de ser uma honra, mas a gente até agora tem dúvida, e eu não sei como é que é, se ela vai ou não participar das questões ou das competições individuais, não mais das equipes. E ela, na entrevista que deu ontem, né, tentando justificar, ela usou uma frase que a gente pode extrapolar para tudo aí, né? Ela disse o seguinte: a vida não é só ginástica. Pois é, pessoal, a vida não é só ginástica, a vida não é só auditoria, a vida não é só contabilidade, a vida não é só aquilo que cada um de nós faz, a vida não é só a nossa empresa, não é só, quer dizer, a vida é muito mais do que isso. A gente tem que se habituar de que tudo que está ao nosso redor é importante para que a gente possa ter uma vida melhor. Quer dizer, quem se dedica muito a uma única coisa durante a sua vida acaba perdendo grandes oportunidades de conhecer outras coisas que estão ao nosso redor. Né? Então, é importante. E essa frase dela é absolutamente sintomática. Né? A vida não é só ginástica. Okay? Bem, dito isso, mais uma vez, parabéns para vocês aí pela brilhante apresentação que vocês três fizeram. Mas agora eu gostaria de, além de abrir, né, para as perguntas, mas antes das perguntas do nosso público, eu gostaria de também endereçar para vocês algumas questões para que vocês pudessem, né, vocês três, responderem aí como é que vocês veem tais ou quais situações, né? Então, por exemplo, vocês têm clientes diferentes, não clientes diferentes da UI e clientes diferentes da KPMG. A KPMG tem clientes diferentes e a UI também tem clientes diferentes. E essa diversidade de clientes, elas podem ser absolutamente antagônicas, opostas, né? Clientes que têm um tipo de reação a um determinado fato e outro que tem a reação exatamente inversa àquele mesmo fato, né? Quer dizer, como é que vocês encararam isso? Como é que vocês indicaram ou se comprometeram ou acabaram operando para ter acesso às informações dos clientes? E seria legal se cada um de vocês pudesse, por exemplo, citar casos ou fatos ou exemplos, né? Obviamente sem citar o nome da empresa ou sem citar o nome das pessoas, de fatos que pudessem ajudar a gente a entender esse comportamento diferenciado. Quer dizer, então está aí uma colocação para vocês, vocês façam aí a apresentação na ordem que entenderem necessária.
Eu estou vendo que só o Márcio está com o telefone, com o microfone ligado, então podemos começar pelo Márcio, né? Não, legal. Vocês me ouvem bem? Estou ouvindo um eco aí, não sei se... Acho que agora está normal, né? Eu acho que a gente... É o que o professor falou, né? Acho que a gente tem clientes de vários tipos e com diversas realidades, né, Ari? E, ao mesmo tempo, o que isso nos levou, né, a fazer uma adaptação para todas essas realidades, né? Eu acho que a gente tem uma adaptação que foi feita geral, que ela é de abrangência maior, então as adaptações para as pessoas, para as tecnologias e para os clientes de uma forma geral. Mas a gente teve muitos casos de exceções, né? E eu vou te dar alguns exemplos, mas o Pedro deve ter mais uma centena ali, o Ricardo também, exemplos de situações. A gente teve casos que o cliente falou, eu não vou fazer uma assinatura de uma, que a gente chama de representação, né, uma carta de representação, ou de uma proposta, ou de um documento importante aí para a conclusão da auditoria, por um sistema que o meu TI não validou, que eu ainda não conheço. Ah, não, mas por mais que você explicasse tudo aquilo, por quê, né? A gente recebeu aquelas notícias por volta do dia 14, 15 de março, era o final dos fechamentos ali lá em 2020, tinha um monte de companhias grandes, companhias abertas estavam quase finalizando ali, algumas já tinham, mas algumas ainda naquela fase de fechar até março. E aí, em uma semana, todo mundo teve que sair dos seus escritórios e ir para casa e começou essa loucura. Eu tenho trabalhos que eu preciso entregar, o acionista está precisando, ou precisa arquivar dentro do órgão regulador, no Brasil, fora, e a gente não tem como receber carta de representação, a gente não tem como receber os documentos, o cliente não quer fazer assinatura dentro de um sistema. Como é que a gente resolve, né? Então, a gente teve que fazer adaptações nesses casos. E aí a criatividade ela não tem limite, né? Você tinha que tomar todas as precauções e arrumar uma forma de levar esse documento e buscar. A gente teve que fazer várias formas de se adaptar para isso, né? Ou de receber essas informações escaneadas e depois buscar informação física. A gente teve muitas situações complicadas assim. A gente teve casos também de não receber a documentação, algum tipo de documentação, suporte que a gente precisava. E teve casos que nem era por uma questão do cliente não querer entregar a informação. É um pouco do que a gente falou no início aqui. Se para a gente, empresas grandes, né, num estado mais central, onde, né, a banda toda de tecnologia, toda a infraestrutura de tecnologia, ela já é melhor, existem clientes em que a infraestrutura do nosso país, que fornece para levar comunicação, para levar tecnologia, para levar transmissão de dados lá, é muito mais difícil. E quando você fala assim, me sobe tudo que você tem de bases aí, né? Bases de SPED, bases de documento dentro de uma plataforma que parece uma coisa super simples ali, aquilo não funcionava. Para aquela realidade não funcionava. E, de novo, né, a gente já tinha tido a criatividade de overnight transformar tudo em digital, a gente teve que achar uma nova forma de criatividade, de buscar o escritório mais próximo, buscar a pessoa mais próxima, criar protocolos de segurança para poder sobressair essas situações. Então, eu acho que esse momento de ações importantes e discussões importantes, ele foi um aprendizado, ainda está sendo para a gente, né? E então foi bem difícil. E tem uma coisa que talvez a gente, não sei se a gente citou de uma forma mais genérica assim, que aconteceu, que a gente no início da pandemia, e talvez até hoje isso persiste, teve muito aquele negócio de, não, mas vocês estão preocupados com o quê? Vocês fecharam todas as portas e isso não é nada, isso é só um negócio que vai passar rapidinho. Teve muita empresa que também teve esse posicionamento. E aí, como você vai falar isso para o seu cliente? Não, isso é uma pandemia, já está anunciado, é uma pandemia. E não é um negócio simples, ninguém anuncia uma pandemia e isso, né, tem um outro efeito. Então, a gente também teve que lidar com bastante sutileza, com bastante educação, para tentar explicar o porquê que nós estávamos tirando 5.000 pessoas da rua, porque senão, professor, você imagina se essas 5.000 pessoas vão para um cliente, de um cliente vão para o outro, de um outro vão para o outro, e o efeito derivado nisso, né?
Então, foram muitas situações relevantes que a gente viveu assim. E na saúde mental, então, nem se conta. Pedro Sequeira. Eu acho que complementando também aquilo que o Márcio comentou e dando alguns outros exemplos, né? Assim como a KPMG, nós também temos clientes de todos os portes, de todos os setores e com todas as diversidades de estrutura, né? Desde o cliente mais complexo, mais estruturado, num centro onde toda a tecnologia e acesso à informação e dados é super fácil, como São Paulo, até um cliente super pequeno que fica no interior de algum estado da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, cujo acesso à tecnologia da informação não é o mesmo. E aí também acesso à estrutura de transmissão de documentação, acesso à própria dependência do cliente ficava completamente prejudicada em função, né, das limitações de distanciamento social. Eu gosto de usar o exemplo da observação de inventário, porque é um exemplo comum e visual para todo mundo, mas vocês podem imaginar que para clientes cujo acesso à tecnologia, acesso à conexão, seja a conexão 3G, 4G, fibra ótica, possa acontecer, imaginem clientes na indústria de mineração, clientes que estão, por exemplo, relacionados a agronegócios, que nós temos no nosso portfólio, que não tem sinal algum de telefonia ou internet nas suas dependências, e que, obrigatoriamente, nós precisaríamos nos deslocar para fazer essa observação de inventário físico, e agora, em função de toda a questão relacionada à saúde, esse deslocamento ficou impraticável, né? Então, também, como o Márcio mencionou, tivemos que ser criativos e pensar em alternativas para esses casos, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, tivemos que entender como é que esses fatores de risco que eram trazidos, né, pela pandemia, vocês podem imaginar que o mercado de capitais ficou completamente volátil, né? A gente não tinha mais nenhuma estabilidade relacionada a, por exemplo, câmbio, relacionada a preço de ação, a preço de commodity. Todas essas questões acabavam tendo impactos nos relatórios financeiros e contábeis dos nossos clientes, e a gente, né, com auxílio de especialistas, tentava ter acesso à informação de maneira rápida e ágil para que nós pudéssemos, né, finalizar o processo de auditoria das demonstrações financeiras do ano passado, que foram coincidentes com o início da pandemia, e ao longo de todo o ano passado e ainda nesse ano, estamos tendo que lidar de maneira criativa, de maneira também atenta ao normativo contábil, ao normativo dos nossos reguladores, para conseguir cumprir esses requerimentos e fornecer aí a transparência para o mercado de capitais que nós, né, temos como objetivo e como função. Então, de fato, tem sido e foi bastante desafiador, principalmente para esses clientes cujo acesso à tecnologia não eram tão grandes quanto outros clientes, mas eu acho que a gente acabou tendo que lidar com essas individualidades de maneira rápida, tempestiva, né, e tratar cada cliente como único, para conseguir encontrar a melhor solução para aquele cliente dentro daquilo que estabelece o normativo contábil e de auditoria. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Com essa questão da pandemia, é óbvio que algum reflexo isso acabou sendo provocado nas demonstrações contábeis, tá? Seja pela falta de atividade, seja pelo excesso de atividade. A gente sabe que algumas empresas ressurgiram por causa exatamente aproveitando essa oportunidade. Mas eu queria saber também em relação às fraudes. Quer dizer, como é que foi ou como é que está sendo esse processo de fraudes? A gente sabe que o trabalho de vocês não é para detectar fraude. A ideia não é essa. Mas, até por força do trabalho que vocês fazem, isso acaba no trabalho de vocês aparecendo. Tá certo? Então, eu quero saber se essa questão do uso da tecnologia
ela está ajudando no aumento ou na redução? Vocês tinham mecanismos já bastante eficientes desse tipo de controle, mas o que a gente percebe hoje é que, da mesma forma que vocês, né, auditores, acabam aumentando a eficiência da sua forma de controlar, quem está do lado de lá também acaba tendo esse tipo de comportamento. Quer dizer, como é que é essa briga de gato errado? Tem alguma coisa que vocês possam citar, algum exemplo que vocês possam dizer, obviamente, mais uma vez, sem falar de nomes de pessoas ou de empresas, mas de casos que possam ser dados ao público e que possam servir de experiência para nós. Eu acho que é super apropriada a questão, professor, e muito bem colocado, né? Que o objetivo do auditor não é identificar fraudes e detectar fraudes nas demonstrações financeiras, mas nós precisamos estar atentos a esse tipo de prática e reportar para os encarregados para a governança dos nossos clientes, reportar quando requerido para os nossos reguladores também, para os reguladores dessas respectivas companhias. Uma das coisas que a tecnologia nos possibilitou foi a utilização de procedimentos de análise de dados na execução das auditorias, né? A gente precisou evoluir nesse quesito de análise de dados e ter acesso a todos os dados de lançamentos contábeis dos nossos clientes para pensar e desenvolver procedimentos de auditoria e ter essa visibilidade que até então era limitada, porque ainda utilizávamos aí técnicas rudimentares de auditoria, acabou nos trazendo mais visibilidade, mais informação do que estávamos acostumados até então. Uma coisa que eu costumo falar bastante para as nossas equipes da UI é de que para a execução de um procedimento de auditoria, antes de mais nada, nós precisamos entender, né, dentro do contexto de análise de risco, aquilo que nós queremos endereçar com um determinado procedimento, né? Senão, é basicamente uma auditoria de preenchimento de checklist. Se a gente pensa, de fato, nos riscos, características únicas de cada cliente, de como esse cliente atua no seu ambiente de negócio, quais são os interesses da companhia como um todo, quais são as metas, quais são os objetivos, quais são as formas de remuneração do pessoal-chave da administração e respectivos incentivos que esse pessoal-chave da administração poderia ter para cometer algum tipo de fraude, certamente a nossa resposta a esse risco vai ser mais precisa e mais objetiva, né? Então, tendo acesso a todo volume de dados dos nossos clientes, a todo o volume de lançamentos contábeis e apresentando isso de uma maneira diferente daquilo que a gente tinha no passado, com certeza aumentou a nossa capacidade de detectar algum erro na demonstração financeira ou algum problema cometido por algum tipo de fraude. Então, certamente, né, assuntos relacionados à inapropriação indevida de ativos, apropriação indevida de ativos, foram coisas que a gente notou com muito mais facilidade com a utilização de tecnologia, segurança cibernética, outra coisa que a tecnologia ela traz, né, uma série de benefícios, mas também representa uma série de riscos, né, principalmente com relação à segurança da informação. Então, os ataques cibernéticos estão cada vez mais sofisticados e também a gente percebeu ao longo desse último ano alguns indicativos de ações fraudulentas cometidas por colaboradores de alguns clientes em relação à fragilidade da segurança cibernética das suas respectivas companhias, né? Então, a utilização de tecnologia também nos ajudou nesse sentido a identificar potenciais áreas de melhoria de segurança da informação dos nossos clientes para que eles pudessem evitar que fraudes relacionadas a essa questão aí de segurança cibernética, a ransomware, malware, coisas relacionadas à utilização da própria tecnologia neles, se manifestar com mais frequência do que acontecia no passado. Eu acho que só sem ser repetitivo, né, só talvez adicionando o que o Pedro está comentando, tudo isso,
a mudança tecnológica ou a aceleração tecnológica fez com que a gente tivesse um aspecto, a gente saísse da discussão da amostra e fosse para um aspecto mais, na verdade, a gente passasse a usar, a auditar populações completas. Isso, automaticamente, ele traz o efeito de que tudo será visto, né? Tudo será independente da materialidade, que não nada muda em termos de regra de materialidade para o auditor, mas se eu tenho um indício ali, isso será relatado, reportado e investigado, né? E isso aconteceu muito. A gente viu, talvez, o coração de todas as áreas no evento pós-pandemia, talvez já sempre foi, mas onde ganhou grande destaque foram as áreas de TI das empresas. Porque, primeiro que tudo, a gente precisou se conectar muito mais profundamente com eles, porque antes você pegava isso nas células separadas dentro das companhias. Hoje você ia tudo que precisava, né? Um portal, estabelecer uma forma de comunicação, passava pelos TIs. E um outro assunto que talvez ele veio junto ou ganhou força no momento da pandemia foi a discussão da ISA 250, que talvez, né, é uma revisão da ISA 250 que ela tratava um pouco de atos, né, de atos com suspeita com impacto, né, com suspeita de fraude, com impacto dentro das operações ou cometidos pela administração, né, e que teriam impactos nas demonstrações financeiras. Uma coisa não foi conectada à outra com a pandemia, mas eles acabaram surgindo a necessidade de tratar esses assuntos tudo muito próximo. Foi no fechamento de 2020, né? Essa revisão da ISO 250 foi em 2019. Inclusive, tem uma audiência pública agora aqui para ser traduzida aqui no Brasil, né? Acho que está fechando. Então, acabou que aconteceu muito isso. E a gente acabou, de novo, por acaso ou não, a gente acabou identificando muito mais situações de problemas de erros ou intencionais ou por fraude nesses últimos períodos, né, Pedro? Eu acho que isso é um fato. A gente acabou, ou porque a tecnologia nos ajudou a ver com uma lupa muito menor, mesmo não sendo obrigação do auditor, e uma vez sabendo é normal, a gente vai discutir isso com a companhia, isso é óbvio, né? Ou pela forma em que os trabalhos eles foram conduzidos sempre utilizando muito mais os canais de tecnologia, as áreas de tecnologia da empresa, ou por esses ajustes que parecem sutis da regulação, mas acaba que a gente vai